Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 9 de Adar 2, 5.784, a contar da criação. Estamos no dia 19 de março de 2024, da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias, bem como os ensinamentos dentro do nosso shiur, né, para aprendermos cada vez mais sobre a Torá e podermos cada vez mais termos emuná e bitachon, fé e confiança. Esta semana nós temos o livro de Vaikra. Vamos iniciar o livro de Vaikra. É o terceiro livro dos 5 livros da Torá. Vaikra significa "e ele chamou", dizendo com referência ao Eterno que chamou Moshe para o interior, né, do mexicão, tabernáculo no deserto, né? Nós temos aí uma característica singular para o nome Vaikra, que é a letra Aleph, né, que está no nome Vaikra, e nós vamos aí explicar aí o porquê deste Aleph, né? O Aleph escrito de forma diminuta, com referência às demais letras Vaikra, ok? Temos aí no nosso shiur também os comentários de Kli e Akar, Paneia Raza, Rashi não pode faltar, né? Os comentários de Rashi, para nós termos aí cada vez mais um melhor entendimento, conhecimento da Torá. E também nós teremos aí a palavra do nosso Rebbe, né? O nosso Rebbe Menachem Mendel, né? O líder máximo espiritual da nossa geração, que vai trazer para nós sobre a questão, né, do aproximar-se, por justamente traz o nome Vaikra, né, que significa "e ele chamou", o Eterno chamou Moshe para se aproximar. O que significa caminhar, voar dentro desse aspecto. E o tema central do nosso shiur, que é exatamente elevar os 4 reinos, né? Então, elevar os 4 reinos. E nós estaremos vendo sobre essa questão toda aí, ok? Baruch Hashem, né? Tivemos uma pequena queda do sinal da internet, mas vamos seguir em frente aí, ok? Vamos mandar um shalom, shalom para os seguintes amados: o Marcos Vinícius, da cidade de Saitama, lá no Japão. Então, Marcos Vinícius, família, e os Beninoa que ali estão conectados com ele, na cidade de Saitama, no Japão, né? O nosso shalom, shalom. No Japão também nós temos o casal, né? A Fátima e o Oswaldo Sato, né, que estão ali também no Japão e sempre estão conectados em A Tarde com a Torá. O Carlos César de Guarujá, São Paulo, o Abel Secom lá de Chapecó, Santa Catarina, a Neide Vilas Boas da Silveira Inácio, Mauá, Grande São Paulo, a Margarida Andrade e o esposo Leonardo de Apuiarés, né, Ceará. Também ali tem os pais, né, do Leonardo, né, a Ângela e o Arlan Rodrigues, né, que sempre estão conectados conosco aí em A Tarde com a Torá, né. O Hernani Paulo, de Balneário Arroio Silva, né, lá em Santa Catarina, né. Então esses são os nossos amados aí para falarmos o shalom hoje aí, ok? Baruch Hashem. A nossa Parashá Vaikra, nós estamos no capítulo 1, né, de Vaikra, que traz o nome, né, ele é conhecido popularmente como Levítico, e nós estamos nessa semana no capítulo 1 e vamos até o capítulo 5, verso 26, né, para nossas reflexões dentro do aspecto aí da nossa a tarde com a Torá. Também nessa semana nós precisamos lembrar que no próximo sábado, ao pôr do sol de sábado, nós estaremos na noite de Purim.
Então, Hag Purim, a festa de Purim, nós estaremos aí então comemorando Purim, a grande salvação que foi operado a favor do povo judeu, né, nos dias de Ahasverosh, né, mais conhecido como Assuero, nas 127 províncias da antiga Pérsia, hoje é conhecido como Irã, né? Então, nas 127 províncias, né, do Império Persa na época, foi feito um decreto que num único dia seria eliminado completamente o povo judeu, né? Homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, seriam eliminados num único dia. Mas aí aconteceu um grande milagre, e então nós estaremos aí comemorando a festa de Purim, que é uma redenção, né? Redenção da morte para a vida, da tristeza para o júbilo. E nós estaremos então, sem sombra de dúvidas, focando sobre isso daí, né? E na próxima quinta-feira estaremos falando com mais detalhes sobre essa questão. O Baruch Hashem, tá ao vivo, Edna? Edna? Tá ao vivo? Não entrou ao vivo? Parece que não está conectado. Teve uma queda de sinal. Tá normal. Tá normal? Então vamos em frente aí. Então o livro de Vaikra, que significa Ele chamou, o Eterno chamou, nós temos aí, para começar, sobre o nome Vaikra, né? Miguel? O Miguel vai nos ajudar aqui sobre essa questão aqui, ok? Baruch Hashem. Lá, Miguel, lá na ponta de cima, lá. Já esqueci a posição. Aí. Vamos lá, o Miguel. Aí abaixa a folha. Aí fala um shalom para a turma. Shalom. Vergonha. Ai, cheio de vergonha, Miguel. Então vai, põe a folha aí. Eita! Vem mais perto um pouco. Coceira na cabeça. Mais um pouquinho para lá. Sim, ergue só um pouquinho agora. Isso. Então, Vaikra se escreve exatamente com as letras, né? O Vav, o Yud, o Kaf e o Resh e o Aleph no final. Onde você vê aí a seta vermelha, né? A seta vermelha mostrando o Aleph, ok? Então, o Aleph, ele está escrito menor do que as demais letras. Então, nós vamos ver o significado disso daí. Então, o Aleph escrito menor do que o Vav, o Yud, o Kaf e o Resh, ok? Abaixa a folha, dá tchau para a turma, Miguel. Aqui a folha. Aí, pronto, voltamos aqui. Toda rabá, Miguel. Em Beadma. Né? Então vamos ver o que os nossos mestres comentam sobre esse pequeno Aleph, ok? Então, primeiramente, vamos ver o comentário de Rashi, o que ele nos fala dentro desse aspecto aqui. Sendo a primeira das 22 letras do alfabeto hebraico, o Aleph, significa cabeça ou líder, né? Também é chamado Aleph como a letra rei, né? Porque é a primeira de todas as letras do Aleph Beit. Isto é indicado pelo fato de que o Aleph é um derivado etimológico da palavra aluf, que significa exatamente líder ou chefe. Assim, um pequeno Aleph, segundo Panea Raza, né, que nos faz um comentário sobre isso também, apresenta certa contradição. Porque uma letra que representa liderança e grandeza
é escrita pequena? Se a Torá deseja aludir à humildade de Moshe, não poderia ter feito isso escrevendo outra letra em tamanho menor e não o Aleph? Porém, o ponto aqui é que a grandeza e a humildade de uma pessoa não devem ser duas entidades distintas, separadas. Ou seja, a grandeza e a humildade, elas precisam andar juntas, certo? Algumas pessoas são geralmente contidas, mas quando se trata de sua área de conhecimento, então seus sentimentos de humildade se tornam temporariamente suspensos. A Torá está nos ensinando aqui que a humildade de uma pessoa, representada pela sua pequenez, deve estar exatamente no mesmo espaço de sua grandeza, representada pelo Aleph. Seus talentos sem igual e suas próprias qualidades especiais devem fazê-la sentir-se humilde. Ao contemplar o fato de que, se a outra pessoa tivesse sido dada, as mesmas habilidades que as suas, ela certamente teria ultrapassado suas realizações. O Paneach Raza, ele diz, embora Moshe falasse direta e regularmente com Deus, ele permanecia humilde aos seus próprios olhos na presença divina e na presença do povo judeu. Ele não se engrandecia em momento algum. Kli Yakar, outro comentarista da Torá, ele diz, o Aleph pequeno é uma alusão ao costume de crianças pequenas começarem seus estudos tradicionalmente com o livro de Vaikra. Assim o Midrash declara, por que nós iniciamos as crianças jovens com a paraxá que fala de sacrifícios? A resposta é, porque da mesma maneira que os sacrifícios são puros, assim também as crianças são puras, É o comentário de Kli Yakar. Os nossos mestres do Chabad, eles trazem para nós dentro desse aspecto, Moshe, quando foi levado a ele diretamente por Hashem, no Monte Sinai, que ele foi elevado aos céus para assim escrever os 5 livros da Torá. Então, quando foi dado a ele para escrever Vaikra, segundo o Talmud, nos fala que Moshe respondeu a Hashem, ao Eterno, eu devo escrever que o Senhor chamou apenas a mim para o Mishkan, porque o Vaikra é exatamente isso que está no versículo 1 do capítulo 1. Ele chamou Moshe de forma afetiva, Deus disse a ele, da tenda da reunião, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes o seguinte. Então o Eterno chamou Moshe. Então, nesse diálogo de Moshe com Hashem, ele disse, eu devo escrever que o Senhor chamou apenas a mim para o Mishkan? Me parece muito arrogante. Me permita retirar a letra Aleph do fim da palavra Vaikra. Assim, a palavra seria Vaiker, que quer dizer que o Senhor me chamou por acaso. Então, vejam bem, dentro desse aspecto, Vaikra, sendo a última letra de Vaikra um Aleph escrito de forma diminuta com relação às outras letras, Então, Moshe, no seu diálogo com Hashem, ele disse, mas Senhor, eu vou escrever Vaikra dessa forma com o Aleph no final, indicando que o Senhor a chamou apenas a mim. Não seria muito arrogância, presunção, isto? Então permita que eu tire a letra Aleph do final da palavra Vaikra. Mas Hashem respondeu para ele, que não, você deve adicionar a letra Aleph à palavra. No entanto, permitirei que você escreva de forma menor do que as outras letras de Vaikra.
né? Então, por isso que nós mostramos aí, né, no início do nosso shiur. Você está vendo aí em forma de espelho, né? Mas o Aleph é a última letra da palavra Vaikra, né? Então ela está escrita de forma menor do que as demais letras da palavra Vaikra, ok? Então, dessa forma o Aleph pequeno nos lembra quão humilde era Moshe. Como nós vamos ter nessa parashá a respeito dos korbanot, né, os sacrifícios, então quem oferecia korbanot antes do Mishkan ser construído? Então nós estamos vendo aqui a questão do Mishkan, a construção do Mishkan, né, os 7 dias em que Aharon foi consagrado a Kohen Gadol e os seus filhos a Kohanim, né? E depois, no primeiro dia de Nissan, Moshe coloca as mãos, né, nas vigas, e o Mishkan ergue por si mesmo, né, ficando completamente em pé. A partir daí, então, teremos os sacrifícios no Mishkan e depois, né, no Beit Hamikdash, que foi o substituto do Mishkan do deserto. Então, os nossos mestres trazem para nós que antes mesmo do Mishkan existir, 7 pessoas ofereceram animais como korbanot. Primeiramente, nós temos aí realmente Adão, né, conhecido como Adão. Deus criou Adão no 6º dia da criação. E naquele dia, Adão comeu da fruta proibida da árvore do conhecimento do bem e do mal. E mesmo assim Deus permitiu que ele permanecesse no Gan Eden até o final do Shabat. Naquele Shabat, Deus fez com que uma luz brilhasse no Gan Eden até mesmo de noite. Apenas ao término do Shabat, quando Adão foi expulso, é que percebeu a escuridão da noite. Adão não sabia que era noite. Talvez Deus trouxe a escuridão porque pequei, pensou aterrorizado. A noite passou e na manhã seguinte o sol nasceu e banhou o mundo com sua luz brilhante. Como Adão ficou feliz, após a noite Deus faz com que o sol venha e traga luz. Adão ficou aliviado e queria demonstrar o quanto estava arrependido de ter comido do fruto proibido. Então construiu um mizaber, né, que é um altar, e ofereceu um boi sobre ele. Esse foi o primeiro korban, o primeiro sacrifício oferecido. O segundo a fazer um sacrifício de animal foi exatamente Hevel, né, que é Abel. O filho de Adão, Hevel, queria dar um presente para Deus. Ele então ofereceu o mais belo de seus carneiros sobre o mizaber, que havia sido construído pelo seu pai Adão. O terceiro foi exatamente Noar após o dilúvio, né? E após o dilúvio, por ter sobrevivido ao dilúvio, então Noar, ele fez os korbanot e Deus prometeu, né, a Noar que nunca mais traria outro dilúvio sobre a terra. O quarto personagem foi Avraham. A Torá nos conta que Avraham construiu 4 altares e ofereceu korbanot sobre eles. O quinto foi Yitzhak, que construiu um altar. O sexto foi Yaakov, que construiu 2 altares. E, aliás, temos Avraham, né, que construiu 4 altares. Depois Yitzhak, que construiu 1 altar. E depois Yaakov, que construiu 2 altares. Né? Então, nós temos aí Avraham o 4º, Yitzhak o 5º, e Yaakov o 6º personagem que fez oferenda de korbanot antes do Mishkan. E o 7º a fazer exatamente o korban, né, ou sacrifício, ou korbanot, sacrifícios, né, oferecido antes do Mishkan, foi exatamente Moshe. Né? Moshe, ele também armou um mizaber, né, que é um altar, depois da batalha contra Amaleque,
Deus também lhe disse para ordenar os primogênitos de Bene Israel que oferecesse corbanote ao pé do Monte Sinai antes da outorga da Torá. Então os nossos antepassados conheciam as leis da Torá mesmo antes dela ser oficialmente outorgada ao povo judeu. Por isso ofereciam sobre seus altares somente animais que eram kosher ou kasher, né? Permitidos para os korbanot. Então nós temos aí esses 7 personagens que ofereciam sacrifícios aí, ok? Nos comentários, né, da Hassidut, né, dos ensinamentos racídicos, por que as crianças começam exatamente o aprendizado da Torá com essa passagem de Vaikra, que fala sobre a questão dos korbanot, dos sacrifícios. Então, os comentários da Hassidut diz assim: se um judeu peca e compromete sua relação com Deus, como então é possível que o sacrifício possa expiar seu pecado? Como o sacrifício reconstrói uma relação que se quebrou? Certamente deve haver algum ponto de partida, algum elo que permaneceu entre o judeu e Deus, até mesmo depois que o judeu pecou. E é a partir daí que a relação é reconstruída, ok? Em outras palavras, até mesmo se um judeu peca e se afasta de qualquer mérito, o amor incondicional de Deus por aquela pessoa permanece, né? Então, o aprendizado aí para nós dentro desse aspecto, né, é exatamente essa questão. Mesmo que um judeu peque, né, ou seja, ele falha na sua relação para com Hashem, todavia, o amor incondicional de Hashem pelo povo judeu permanece firme e vivo. O amor incondicional de Hashem, ele não está limitado ao judeu estar pecando ou não pecando. O amor incondicional de Hashem, ele é perpétuo, ele é eterno. Ou seja, ele ama de forma incondicional todo judeu. Entendeu? Então é isso. Para nós o aprendizado é a mesma coisa. Deus ama todo ser humano de forma incondicional, não restam dúvidas. Por isso que ele faz descer a chuva, molhar a terra, regar a terra e a terra produzir o seu pão para que todo ser vivo, todo ser humano, todo ser vivo venha desfrutar realmente do fruto da terra, ok? Então essa é uma realidade. E todo aquele que se aproxima de Hashem, né, com Teshuvá, retornando a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, o amor incondicional de Hashem continua da mesma forma, né? Ou seja, Deus ele não nos fecha a porta. Deus não fecha o portal da Teshuvá para as nossas vidas, certo? Por isso que todo ser humano ele tem uma centelha divina, porque ele foi criado à imagem e semelhança do Eterno, ok? Então, dessa forma aí, em outras palavras, né, até mesmo quando se peca e se afasta de qualquer mérito, o amor incondicional de Deus, ele por aquela pessoa permanece. Um sacrifício tem a habilidade de revelar este amor, reparando as faltas do passado e iniciando um novo começo, né? Então essa é que fala sobre essa questão do amor incondicional, que sempre nos dá a oportunidade de podermos iniciar um novo começo com Hashem, ok? Então isso é importante nós estarmos conscientes desta realidade aí, ok? A Vânia Ivonete Maria da Silva, lá de Recife, Pernambuco, a Genesi Tolentino dos Santos, né, de Londrina, Paraná, a Miriam Oliveira Vidal, da cidade Serra do Mar, né, Rio Grande do Norte, também está por aí, a Loyola Soares, né, não lembro
não lembro o nome da cidade dela, da Luz, né? Eu acho que é assim que pronuncia, o nome dela, né? Então, se porventura puder colocar o nome da cidade aí, manda ver, ok? Baruch Hashem. Então, amados, né? E temos aí a Osair Leal também, né? Uma antiga seguidora nossa aí, Baruch Hashem, né? De Feira de Santana, lá da Paraíba. Baruch Hashem também está aí conosco. Então, dessa forma, né? Os nossos mestres da Hassidut falam que começam a ensinar as crianças exatamente por essa paraxá, né? Então, dentro desse aspecto aqui, isso esclarece o costume de as crianças começarem seus estudos com os sacrifícios, pois o amor incondicional de Deus brilha tanto na criança quanto no sacrifício, né? Por dois motivos. Deus ama uma criança que ainda não observou qualquer mitzvah ou estudo de Torá. Então, Deus ele ama toda criança indistintamente. Segundo ponto, Deus continua amando um adulto até mesmo quando ele escolhe não observar o estudo da Torá, de modo que seu relacionamento pode ser reconstruído quando a pessoa se arrepende e traz um sacrifício para ele. Por isso, assim como os sacrifícios são puros, assim também as crianças são puras, pois ambos expressam o laço intrínseco entre o judeu e Deus, que nunca pode ser maculado ou impurificado, né? Então, nesse aprendizado, nesse ensinamento, nós temos exatamente essa realidade para as nossas vidas, que realmente, né, assim como as crianças são puras, e mesmo antes dela observar qualquer mitzvah, qualquer mandamento, preceito, etc. e tal, Deus a ama de forma incondicional. E a partir do momento que se torna um adulto e vem a falhar na sua obediência com Hashem, o amor incondicional de Hashem não muda. Então isso traz para nós, de fato, o ânimo de que Deus, que nós precisamos pensar, Deus me ama não é porque eu sou bonzinho. Deus não me ama, não é porque eu fui ruim, ou eu simplesmente deslizei, não obedeci mandamento, né, não estudei Torá, não fiz tefilá, prece diária, não fiz de sedacá, ou etc, etc. Não, Deus ele continua nos amando da mesma forma. Isso daí é um sinal do quê? Um sinal para quê? Para que a gente possa melhorar a nossa vida, na obediência à vontade de Hashem. Né? Algo que a gente sempre fala, né? Se realmente Hashem fosse tratar cada um de nós segundo os nossos pecados, nenhum de nós existiríamos mais, já teríamos virado pó há muito tempo. Então isso mostra para nós o amor incondicional de Hashem, ok? Baruch Hashem. Edilane Minorello, né, junto com o marido Claudemir, aqui de Bauru, da nossa região, da nossa sinagoga Benenor Regional Bauru. A Maria Isabel Gouveia, né, de Lucélia, interior de São Paulo, também chegou por aí. Baruch Hashem. Outra coisa que nós precisamos aqui estar refletindo sobre a nossa Parashá Vaikra, agora palavras mais elevadas e profundas, né, do nosso Rebbe Menachem Mendel. Vaikra, que significa aí ele chamou, ou seja, o Eterno chamou Moshe para se aproximar, né, do interior do Mishkan, né, do tabernáculo no deserto. Então, dentro desse aspecto aqui, nós temos a questão de aproximar-se, né, e aí nós vamos ver exatamente um dos princípios importantes sobre a questão dos korbanot, né, dos sacrifícios, das oferendas levadas a Hashem. Então, o nosso Rebbe fala que há 4 categorias abrangentes de sacrifício. A primeira é o olá, que são oferendas de ascensão. Segundo, a oferenda shelamim, que é exatamente as oferendas de paz, né? Shelamim, shalom, Shelamim, Shalom, está entendendo? Tem a mesma raiz.
A terceira é Hatat, que significa oferendas de pecados, né? E a quarta é exatamente a chama, que são oferendas de culpa, né? Então, Deus primeiro ensinou a Moshe os procedimentos referentes à oferenda de Olá. A oferenda de Olá é exatamente a oferendas de ascensão, elevação, ok? Então, a noção de sacrifício parece ir contra a concepção judaica sobre Deus. Ele não precisa consumir e nem ser subornado pelos nossos sacrifícios. Ainda assim, vemos nessa paraxá da Torá que Deus não somente aceita sacrifícios, mas determina explicitamente os procedimentos para cada uma delas, dando toda a indicação que ele realmente deseja as oferendas ou os korbanot. De fato, a palavra hebraica para sacrifício ou oferenda é korban, na forma singular, korban, que significa se aproximar. Então, é através desses sacrifícios ou oferendas, né? Então, é exatamente a questão se aproximar de Hashem. Embora geralmente associemos os sacrifícios com a ideia de expiação de pecados, né? Que é um ledo engano, né? Onde que fala todo sacrifício é sacrifício para perdão de pecados, e não é. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, também não é uma verdade. Isso nós vamos ver no transcorrer de Vaikra, ok? Então, dessa forma, geralmente associamos, né, o sacrifício com a ideia de expiação dos pecados. Os primeiros sacrifícios que se mencionam nessa paraxá são exatamente as oferendas voluntárias que o indivíduo traz para Deus, não para expiar pecado, e sim pelo desejo de aproximar-se de Deus, que é exatamente a questão da oferenda de Olá, né? Korban Olá, certo? O sacrifício de Olá, que é a oferenda de ascensão, é uma oferenda voluntária, com a qual finalidade? De aproximar-se de Hashem. Então veja bem, qual é a conexão dessa oferenda Olá, né, que é exatamente a ascensão, aproximar-se de Deus, e com relação a nós? Qual é esta oferenda? Esta oferenda é exatamente as nossas preces diárias. Por isso que é importante cada um ter o seu Sidur Benei Noach, para fazer as suas preces diárias. É o seu korban de elevação, de ascensão. É o seu korban, é o seu sacrifício voluntário, a sua prece diária. Por quê? Porque você está demonstrando realmente a Hashem o seu desejo de se aproximar dele. Vejam bem que a primeira oferenda, a Olá, de ascensão, de elevação, né, de aproximar-se, não está falando de perdão de pecados. Perdão de pecados está na terceira categoria. Primeiro nós temos Olá, que é a ascensão, aproximar-se. Segundo, nós temos o Shelamim, que é de paz. E o terceiro, que é exatamente Hatat, que é o korban de pecados, para perdão de pecados, ok? Então vejam bem como que Deus ele deseja de fato que nós nos aproximemos dele cada momento nós. Por isso as preces diárias, o nosso Sidur, as preces da manhã, é o nosso korban Olá, de ascensão, elevação, de aproximar-se de Hashem. É claro que alguns sacrifícios são oferendas de pecados, mas isso simplesmente indica que Deus convoca todos nós a aproximarmos-nos dele,
a todo momento, não somente aqueles entre nós que estão livres de culpa, ou seja, aqueles que estão sem pecado. Não é só eles que devem se aproximar de Hashem. Deus chama a todos, sem exceção. O problema é que cada um tem o seu direito de livre escolha. E nessa de livre escolha, o que acontece? Pessoas não querem se aproximar de Hashem. Aí é um outro detalhe, ok? Mas sem exceção, Deus chama todos para se aproximar dele, mesmo antes do Corban de pecados, o Hatat, ok? Hoje, na ausência do Mishkan e do seu sucessor, o templo sagrado em Jerusalém, o Beit HaMikdash, existem 3 maneiras de nos aproximarmos de Deus. Primeiro, através do estudo da Torá e de seus ensinamentos sobre os sacrifícios. Segundo, através das preces, cuja liturgia reflete as características dos sacrifícios. E terceiro, através de atos de caridade e generosidade. São as 3 formas contundentes, precisas e rápidas que nós podemos nos aproximar de Hashem. O estudo da Torá e os seus ensinamentos, com ela está as 7 leis de Noé e os seus ensinamentos. Segundo, através da oração, que é exatamente a liturgia dessas preces, que reflete os sacrifícios, os korbanot. E o terceiro, atos de caridade e generosidade. Então, é a forma que nós temos hoje de nos aproximarmos de Hashem. Nesse sentido, você pode caminhar, voar e nadar de forma espiritual. Depende de você. Simplesmente isso. Depende de você, de caminhar, voar e nadar espiritualmente, ok? Temos aí a Inês Martins, aqui de Pirajuí, nossa região de Bauru, e com ela está a sua filha Thaís, junto com o príncipe Murilo, a princesa cor-de-rosa Sofia, e o marido Danilo, residentes em Bauru, todos da nossa sinagoga Benenoa Regional Bauru, que também estão por aí, Baruch Hashem, ok? Então vejam bem, se o sacrifício de alguém a Deus é uma oferenda de olá, de uma ave, então veja bem, o sacrifício, o korban, o sacrifício, ele não é obrigatório ser um touro, certo? Não é obrigatório usar uma cabra, um carneiro, um cordeiro, certo? Mas pode ser também uma ave, depende do poder financeiro do ofertante. Então vejam bem, as aves, por conseguirem voar, aludem àqueles de nós que são menos pés no chão, ou seja, que vivem uma vida mais intelectual. Lembra daquele ditado ali? O fulano parece que está nas nuvens, Parece que não está aqui nessa terra, parece que ele está nas nuvens. Ele está voando com o seu intelecto. Quem diz que não voamos? Voamos sim. Ou seja, aqueles que vivem uma vida mais intelectual e, portanto, voam, por assim dizer, acima da existência puramente animal. Contudo, assim como uma ave precisa descansar periodicamente do seu voo, também o intelecto humano é limitado por natureza. Por isso, as aves, assim como os mamíferos, são usados como sacrifícios, uma vez que nossa natureza animal, assim como o nosso intelecto, necessitam de serem refinados e elevados espiritualmente. Então, é a nossa natureza animal, a nossa alma animal, e mais o nosso intelecto, que precisam ser refinados. Então, os sacrifícios de olá, certo? De ascensão, elevação, é exatamente para fazer-nos voar de forma espiritual saudável, para que realmente nós
sejamos fortalecidos na nossa emuná e no nosso bitachon, fé e confiança em Hashem. Agora, por um outro lado, os peixes que permanecem constantemente na água fazem alusão àqueles entre nós que já refinaram tanto a si mesmos que permanecem sempre conectados a Deus, nadando, por assim dizer, né, constantemente na consciência divina, como o lado divino da nossa personalidade, o nosso lado peixe, né, nosso lado da nossa alma divina, né, em constante conexão com Hashem. Não precisa da elevação que necessita o nosso lado animal. Os peixes não são usados em sacrifícios, né? Então, por isso, né, a nossa alma divina, ela não é usada para sacrifícios. Então, por que os sacrifícios de animais? Por causa da nossa alma animal e o nosso intelecto que precisam ser refinados para elevar-se na dimensão da alma divina. Entendeu? Então, por isso os korbanot, eles têm esse ensinamento, essa realidade. É para realmente aprendermos a sacrificar a nossa alma animal e o nosso intelecto, que é o nosso ego, o nosso eu. Entendeu? A elevá-los, né, na dimensão da alma divina. Por isso, os peixes não são usados em sacrifícios. Então, os peixes não são usados em sacrifício de forma alguma. Ok? E para nós encerrarmos o nosso shiur de hoje, né, o tema central da nossa live, né, é exatamente elevar os 4 reinos. Então, nós sabemos que os 4 reinos são reino vegetal, reino mineral, reino animal e o reino humano. Ok? Então são esses 4 reinos aí. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yavdivanu. Então nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala conosco da seguinte forma: você deve oferecer o sal em todos os seus sacrifícios. Então em todos os sacrifícios precisa ter a presença do sal. E automaticamente, né, se você ainda não sabe, você vai ter a resposta o porquê que no Kiddush, na noite de Shabbat, né, na sexta-feira à noite, né, no princípio do Shabbat, porque que nós mergulhamos o pão 3 vezes no sal, ok? Se você não sabe, vai ficar sabendo. E quem sabe vai recordar. Então o nosso Rebbe diz: todos os 4 reinos da criação são incorporados nos sacrifícios. O sal, ele é o elemento mineral. Então vejam bem. Então, nos sacrifícios, nós já temos aqui um elemento, o elemento mineral. Lembro que os 4 reinos precisam ser retificados, corrigidos, elevados, assim são. Ok? Então nós temos aí no sacrifício, nós temos o primeiro ingrediente, mineral, o sal. Segundo, nós temos o azeite de oliva, o vinho e a farinha. Os 3 juntos, eles estão representando exatamente o elemento vegetal. Certo? O azeite de oliva, o vinho e a farinha. Tudo vegetal. Ok? Terceiro, o animal em si é o elemento do reino animal. Então nós temos o reino mineral, o sal, o reino vegetal, que é exatamente o azeite de oliva, o vinho e a farinha. E o terceiro, nós temos aí o animal, que representa o reino animal. Falta o 4º grupo, que é exatamente o reino humano. Vamos ver agora como que entra o humano nessa história, né? Então, a pessoa que faz alusão, né, ao reino humano, então, a pessoa que faz a oferenda e o Kohen que oficia o sacrifício são o elemento humano. Ou seja, a pessoa que faz a oferenda é aquela que traz a oferenda. É aquela que traz o seu korban, o seu sacrifício.
Por outro lado, junto com o ofertante tem o Kohen, que é o sacerdote que recebe o Corban. Ok? Então, aí nós temos, né, dois humanos representando exatamente o reino humano, né? Então, através desses representantes, o sacrifício eleva à santidade, né, os 4 reinos da criação. Então, desde aquele momento que os sacrifícios eram feitos no Mexicano, o tabernáculo no deserto, e posteriormente o seu sucessor, o Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, estava fazendo exatamente essa questão, refinando os 4 reinos. Se você atualmente diz o mundo está uma droga, o mundo está uma bagaceira, imagine se não tivesse isso. Seria um caos absoluto, que seria necessário voltar tudo ao zero absoluto e só Deus existindo. Então aí, dentro desse aspecto, depois da destruição do Beit HaMikdash, precisa continuar retificando, corrigindo, precisa continuar elevando os 4 reinos. O vegetal, o mineral, o animal e o humano. Nós precisamos continuar. E não tem o Beit HaMikdash. E nós precisamos continuar refinando este mundo. Refinando os seus 4 reinos. Vamos ver como. De forma semelhante, os alimentos animais e vegetais como os quais nos alimentamos são nosso sacrifício pessoal, já que ao comê-los, os transformamos na energia que nos permite cumprir os mandamentos de Deus, elevando-os assim à santidade. Então, a primeira coisa que o nosso Rebbe nos chama a atenção aqui, os alimentos animais e vegetais, que depois do dilúvio foi permitido comer carne animal, certo? Então, os alimentos de animais e vegetais, nós temos aí o reino animal e o reino vegetal. Quando nós ingerimos esses alimentos, né, nós transformamos esses alimentos em energias que nos possibilita termos força e energia para podermos cumprir os mandamentos divinos. Então, dessa forma, nós estamos realmente retificando o mundo. Estamos corrigindo. Estamos transformando o mundo para ser a moradia de Hashem. Mas não para por aí, porque ainda está faltando 2. São 4 reinos. Nós temos aqui o animal e o vegetal. Falta ainda o reino mineral e o humano. Então vamos lá ver o que o nosso Rebbe diz. Desta forma, né, neste contexto, a nossa mesa de alimentação. Por isso esse negócio de pegar o prato de comida ou pegar a alimentação e ir para a frente da televisão ou da frente do computador ou algo semelhante é completamente errado. Por quê? Porque a mesa onde nós nos alimentamos é o misabeach, é o altar do sacrifício. Então, lugar de se alimentar é a mesa. O lugar de comer a sua alimentação é a mesa, e não em frente de televisão, e nem em frente de computador, nem em frente de celular ou companhia limitada. É uma pausa para todas estas bagaceiras, para que a mesa da sua cozinha, que normalmente fica na cozinha, a mesa de alimentação, você sente junto com a tua família, para fazer desta mesa um misaber, um altar de sacrifícios, para que você possa elevar não somente a si mesmo, mas a sua família e a sua casa a níveis espirituais.
Entendeu? Então nós temos aí agora o elemento Misabeach, né? O altar do sacrifício, que é a nossa mesa, ok? Continuando, seguindo a tradição, nós mergulhamos o pão no sal antes de comê-lo, e dessa forma elevamos todos os 4 reinos da criação. É a nossa mesa, assim como esses eram sublimados nos sacrifícios. Então aí nós temos realmente o reino animal, vegetal, nos 2 primeiras questões, os alimentos que nós ingerimos. Depois, em seguida, nós temos a mesa, que é o altar, que é a Misabeach, né? Que nos permite realmente fazer da nossa casa um lugar de um altar de Corban, um altar de sacrifícios a Hashem. Juntando a isso, né, já temos aí os elementos do animal e do vegetal. Agora, para completar o altar, nós precisamos dos 2 elementos, que é exatamente o pão no sal, né, o alimento, que está conectado ali com azeite de oliva, o vinho e a farinha. E aí nós mergulhamos no sal 3 vezes. Exatamente, o sal é o elemento mineral. Só que aí quem que está mergulhando? É a pessoa. Então as pessoas que estiverem fazendo este ato, é o 4º elemento. É o do reino humano. Então nós fechamos os 4 reinos. E nós vamos, no nosso dia a dia, realmente santificando as nossas vidas, santificando a nossa casa, a nossa família, santificando a nós mesmos, e nós vamos fazendo com que haja um refinamento nos 4 reinos: o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino humano. Dessa forma, né, então, os 4 reinos da criação que estarão sobre a nossa mesa, certo? Assim como esses eram sublimados nos sacrifícios, então esses são sublimados também na mesa da nossa casa, o nosso Misabeach. Desta forma, você está santificando e refinando este mundo. Então, se toda a casa, toda a família assim o fizer, sem sombra de dúvidas, as trevas vão se dissipando, a luz vai se estabelecendo e nós vamos transformando este mundo para ser a moradia de Deus e estaremos cumprindo a nossa tarefa suprema. Entendeu? Então, por isso, reflita sobre estas coisas, né? Que esse shiur ele possa realmente ir às profundezas do teu coração, sentimentos, às profundezas da tua mente, né? Exatamente o seu intelecto, para que possa haver equilíbrio e união, para que possamos realmente juntos estarmos cumprindo a vontade de Hashem. Ok? Então, por isso, você está em teu poder, está em tuas mãos, você retificar os 4 reinos. Se você retifica, aonde você está, o teu vizinho, caso porventura ele esteja na mesma fé, ou mesmo que não estiver, né, um parente seu, um amigo, um irmão de comunidade, certo? Nas várias localidades aonde você estiver, são emanações de luz divina, é presença divina. As trevas, elas vão embora. O nosso Rebbe Menahem Mendel, ele sempre diz assim, né? Uma pequena luz afasta muitas trevas. Às vezes você diz, às vezes você acha que você é insignificante, e você não é. Às vezes você acha que diferença que eu vou fazer, vai fazer muita diferença se você fizer. Por isso, né, é importante as nossas preces diárias. Por isso que é importante, antes de nós saborearmos qualquer alimento, sobre a nossa mesa, nós estejamos fazendo as bênçãos dos alimentos. Que o Sidur, segunda e terceira edição, Benei Noor, tem as bênçãos específicas.
né? O Sidur, terceira edição, veio com mais bênçãos ainda dentro desse aspecto, bem como também quando você vê um arco-íris, quando você vê um trovão, chuva, vento, etc, etc, etc. Tem mais preces aí para você poder estar retificando este mundo. Então, por isso, como diz o nosso Rebbe, uma pequena luz, ela faça de fato muitas trevas, né? Então, só de você fala assim muitas vezes, mas eu sou sozinho na minha casa, ninguém aceita a minha fé. Mas se você estiver fazendo isso, estas pessoas que não estão aceitando a sua fé, não estão nem respeitando você, elas estarão debaixo da luz divina que você está trazendo. E uma hora vai acontecer dessas pessoas convergirem para o eterno, por causa desta luz que emana de você. Entendeu? Por isso que é importante nós estarmos vivenciando esta realidade. Retificar os 4 reinos está em cada um de nós, ok? O Arlan Tavares chegou por aí, né? Já mandamos aí um shalom para você, Arlan Tavares, a esposa Ângela Rodrigues, né? Mais uma vez, gratidão pela Tzedakah enviada a nós de forma pessoal. Baruch Hashem, multiplique as bênçãos Hashem na vida de vocês. A Maria Soares, né, de Campinas, também chegou por aí, Baruch Hashem. A Maria do Socorro Salles, de Brasília. A Aparecida Fátima, da Sinagoga Bnei Noah, regional Bauru, né, que também chegando por aí, Baruch Hashem, pela Tzedakah. A Osair Leal está dizendo, maravilhoso shiur, gratidão, Osair. Baruch Hashem aí pelas boas palavras aí, e sempre contamos com as preces dos amados aí. Ok, amados? Então vamos ficar com o nosso shiur por aqui, foi bom estar com vocês, e que quinta-feira possamos novamente darmos continuidade à questão dos korbanot, os sacrifícios para a retificação dos 4 reinos. Tem mais coisa boa por aí. Shalom, shalom, até lá.